Só vou fazer a minha primeira outra, que era um gancho para a próxima, eu chamo a Débora, mas como já era esperado aí pelo mercado, a gente viu, né, Banco Central subindo a Selic em 1 ponto percentual, chegando agora a 6,25 ao ano. A gente sabe que tem expectativa ainda mais de alta até o final deste ano, principalmente com essa alta da inflação, perspectiva da alta de juros futuros. Queria entender a sua visão sobre a questão de alocação de recursos, principalmente, né, como é que as pessoas podem pensar em estratégias de investimento nesse cenário. Lembrando que tem muita gente que já começa a olhar até mais ali para a renda fixa, né, diante desse cenário da Selic. É uma boa pergunta, né? Porque eu acho que essa é uma pergunta. A gente fala de juros, isso acho que quem está mais no mercado já sabe dessa sinalização de alta. Isso já estava contratado, assim como está contratado mais uma alta de 1,5%. Né? Tem alguns que dizem que vai para 8%, 7,5%. Então, isso não foi surpresa nenhuma para o mercado. Quando a gente olha juros, falando um pouco das implicações disso para ativo de risco, se a gente olha o Brasil de um passado recente e duplo dígito, eu acho que a estrutura de capital não muda muito, as empresas estão preparadas para operarem bem, inclusive com juros de 7,5%. É super razoável isso para a estrutura de capital, falando de Brasil. Então, o empresário aqui, ele já se acostumou com essa estrutura muito mais alta. Então, acho que não tem muito impacto para a Bolsa no curto prazo. Que os impactos da Bolsa que a gente vê não são por conta de subida de juros, mas muito mais por risco fiscal, enfim. Vocês acabaram de falar aí, a notícia do Renan, eu estava rindo aqui do outro lado, porque realmente é muito imprevisível, né? A capacidade do Brasil de surpreender a gente com crises institucionais ou entre eles, assim, é sem fim. Então, a gente não pode depender muito disso para investir, tem que saber que isso faz parte aí, do investir no Brasil, macro risco Brasil. Né? Então, eu olho essa subida de juros com muita naturalidade e não acho que é ruim para controle um pouco dessa inflação, apesar de entender também que a inflação ela tem um choque muito forte de oferta, né? Dado a restrição de matéria-prima, alta de energia, enfim, isso impacta um pouco na cadeia, e pessoas com muito mais poder de consumo, todo mundo ficou em casa, não viajou, não consumiu coisas que iriam consumir, como uma viagem para o exterior ou um casamento, e decidiram reverter isso para consumo. Né? Isso foi uma surpresa da pandemia. Né? Você achou que as pessoas iam economizar, elas foram consumir quando a gente tinha restrição de produtos, de portos fechados, aeroportos fechados, então toda a cadeia travou. Então você vê uma pressão inflacionária que eu acho que isso tem um efeito deflacionário falando de um ano para frente. Então, também não acho que a inflação é um grande risco. Eu não consigo ler isso quando eu olho a alocação de portfólio. Agora, olhando... Você não acha que é um grande risco? Desculpa, só para eu entender. Você não acha que a inflação é um grande risco para que tipo de investimento? Variável ou fixa? Só para eu não entendi aí essa sua colocação. Eu acho que ele não é um grande risco para que você para que você tenha que subir a taxa de juros brasileira para 2 dígitos. Então, você olha, se você fosse ver estruturalmente como combina, né, juros e inflação, o juro brasileiro historicamente sempre é mais alto do que a inflação. Então, se a gente pensa que a inflação vai se perpetuar em 9%, a gente teria um juros de 2 dígitos. Aí eu acho que já impactaria o VPL da Bolsa e das empresas. Então, é muito mais nesse espaço, nesse aspecto de o quanto maligno é a inflação ao ponto que eu possa ter um impacto nos ativos de risco. Então, eu acho que a inflação, ela não assusta nesse ponto. Agora, falando de juros do lado benéfico... Pode falar, depois que eu ia emendar uma que, na verdade, eu acho que talvez pode ser que você até me responda agora, mas pode falar, depois eu te pergunto. Então, eu vou fazer o contraponto. Não acho que ele é maligno ao ponto de a gente ter um juros estruturalmente alto para níveis de Brasil. Eu acho que 7,5 não é alto. Tá. Mas o juro começa a não ser desinteressante para investimento em renda fixa. É isso que eu queria concluir. Então, quando Era você isso que eu ia te perguntar agora. Eu faço o preâmbulo para chegar na alocação, né? Que eu acho que é o que a gente faz aqui enquanto consultor. A gente vê risco por classe de risco, por classe de ativo. Sim. Então, o juro agora, a gente saiu de 2 para 7,5, e você vendo os riscos fiscais que se apresentam agora, grande parte, por pauta bomba, o Guedes fala que o precatório foi uma bomba que chegou, mas eu vejo também muita inclinação
eleitoral em tudo que está acontecendo, né? Bolsonaro tendo que abrir espaço, fazendo coalizão. Então, eu acho que a gente entrou num compasso de eleição que eu não sei se a pauta de Brasília, até outubro do ano que vem, será uma pauta de austeridade fiscal. Porque para se eleger no Brasil, você precisa fazer coalizão ou alguma promessa, né? Então, vamos falar de aumento do Bolsa Família, enfim. Então, acho que a parte fiscal, você tem uma pressão maior e isso faz com que o juros suba. Então, essa subida de juro longo, que aconteceu em agosto, em julho, começou em julho, em agosto deu uma empinada muito mais forte, foi por conta do precatório, tem uma correlação direta, né? E o que torna a renda fixa agora atrativa do ponto de vista de você fazer uma alocação para 2 anos. Que eu acho que quando diminui o risco político do Brasil. Se a gente pega a história do Brasil, sim, todo o primeiro ano de mandato é meio que um ano de rei. Então o cara passa a Previdência, tem que passar. Quando você tem os intercalados dos anos, né, de eleições municipais, eleições majoritárias, o Brasil meio que para. Então Brasília fica em compasso de espera de articulação política e não acho, e aí talvez seja uma visão pessimista minha, de que o Brasil vai passar as reformas que antes eram necessárias, que deveriam ter passado em 2020, mas veio o Covid, né? Então, eu acho que agora a renda fixa dentro do portfólio, ela tem um espaço que não tinha antes, e você já tem produtos pós-fixados de 145% do CDI, pré-fixados de 12%, então eu acho que já faz sim sentido você, na parte do CDI, tentar rentabilizar nesse carrego de 2 anos, complementando esse portfólio, para que essa liquidez venha daqui a 2 anos e você possa suavizar um pouco do risco, a depender de quem vai ser eleito, e aí fazer uma nova alocação mais em bolsa, dado que a tese do Brasil é uma tese de país barato, e tem muita oportunidade aqui empreendedora. Entendi perfeitamente. Na verdade, o que a minha pergunta era exatamente o seguinte, né? Na linha do raciocínio. Selic alta, dando essa impressão de que fica realmente mais fácil de conseguir retornos interessantes com a renda fixa. Só que muitas vezes também tem o que o investidor pode ser que ele esqueça ali é de colocar esse peso da inflação na conta, né? Então aí o que eu queria entrar, na verdade, nessa hora com você para entender é como que eu, vamos supor, quero ir para a renda fixa, mas como eu me protejo da inflação, consigo garantir ganhos reais e assim, apesar de você já ter sinalizado que realmente a renda fixa é uma boa e a gente sempre fala aqui da importância da diversificação também, não só renda fixa, não só renda variável, mas conseguir fazer esse contraponto do ganho com a inflação, assim, era mais ou menos essa questão ali que eu ainda estava um pouco na dúvida que eu queria abordar contigo, Saulo. É sempre uma ciência de adivinhar, né? Mas assim, para mim está mais claro que a inflação tem viés de baixa do que de alta, então isso não me preocupa tanto, né? Agora, quando você olha alocações em classes de ativos, naturalmente, qualquer produto IPCA+, ele vai te pagar um prêmio acima da inflação. Então, você pode pegar créditos privados que pagam IPCA mais 4, mais 5, isso está acontecendo e tem muito com vencimento de 3, 4 anos, né? Até o próprio Tesouro, mas aí um prazo mais longo pagando IPCA mais 5, enfim. Então, você consegue proteger na inflação no carrego. Então, quando a gente olha esses produtos que pagam IPCA+, no carrego para o vencimento, você garante. Mas o problema disso é na volatilidade, porque esses produtos têm marcação a mercado. Então, às vezes, é muito fácil você falar para a pessoa alocar nesses produtos, mas no dia a dia, quando ele entra na corretora, ele vai ver que ele está tendo marcação a mercado. E quanto mais o risco Brasil aumenta, mais a marcação é contra na cota, né, no que você vê ali. Mas se é para carregar para o vencimento, você não deveria se importar tanto com isso. Naturalmente, também, bolsa é uma proteção natural contra a inflação. Então, se você pega uma empresa que ela tem uma boa participação no mercado e pricing power, né, que é poder de precificação, uma Coca-Cola da vida sempre vai corrigir a inflação, porque ela vai aumentando o preço dela e não vai reduzir o consumo, tá? Então, você tem que procurar as empresas que tenham essas características dentro da bolsa, para você se proteger da inflação. Então, eu acho que, se você quer se proteger da inflação, cuidado com o pré, né? Porque o pré, a inflação realmente pode vir, mas eu acho que produtos de IPCA+, e boas empresas que tenham vantagens competitivas e força de repasse de preço, naturalmente protegem a inflação. E se isso for verdade, né, e você olha um pouco
do Brasil, na média, CDIs com 130, 140, você também consegue ficar acima. Mas eu não gosto desse tipo de produto para se proteger de inflação.